Ageu, capítulo 1. Eu vou ler aqui, na Almeida Revista e Atualizada, e vocês vão, então, me acompanhar nessa leitura. O texto bíblico diz: os que encontraram, digam amém. Muito bem. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, verso 12, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa manhã, como Teus servos já oraram e já mencionaram desde a abertura, este é um final de ano, o último domingo do ano de 2024, última escola bíblica. Pedimos a Tua bênção nessa manhã, para cada um de nós que aqui está, e para os irmãos também de nossa igreja que estão viajando, não estão em Goiânia, ou por alguma razão não conseguiram chegar à Tua casa nessa manhã. Que o Senhor alcance a cada um deles, a cada uma delas, em nome de Jesus, onde quer que estejam. E nós Te pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, tenha liberdade para falar aos nossos corações, para ministrar-nos
segundo as nossas reais necessidades, e tu sabes muito bem quais são essas necessidades. Essa é a nossa oração e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos meditar aqui em Ageu, capítulo 1, e o tema dessa ministração, eu penso que ele é coerente com tudo que nós acabamos de ler aqui, é priorize Deus. Priorize Deus. E eu acho que isso é apropriado para esse último domingo de 2024. Nós estamos nos preparando para 2025. Eu creio que é uma boa pedida para todos nós. E creio que a palavra de Deus quer nos ensinar a respeito disso, da necessidade de priorizarmos Deus acima de tudo nas nossas vidas. Amém? Que você possa priorizar Deus neste final de ano e também priorizar Deus em 2025, em toda a extensão do ano que vem. Pois bem, o profeta Ageu, ele foi levantado pelo Senhor Deus para encorajar o povo após o seu retorno do exílio babilônico. E ele foi o primeiro profeta a proclamar a palavra do Senhor, sendo seguido ou concomitantemente com o profeta Zacarias. E depois, então, a gente tem o último antes do período intertestamentário, que é o profeta Malaquias. A meta do povo de Deus deveria ser a reconstrução do templo. Por quê? Porque essa era a meta de Deus. Quando você pensa em suas metas, você precisa primeiro pensar, essa meta que eu estou estabelecendo para mim, ela também é um objetivo que Deus tem para a minha vida? Porque se não for, descarte. Então, a reconstrução do templo deveria ser um objetivo do povo de Deus, porque era um objetivo, era um desejo de Deus para eles. Tanto o Ageu quanto o Zacarias foram levantados, como eu já disse, num mesmo período, né, o segundo ano do rei Dario, por volta do ano 520 a.C. E os judeus, eles haviam retornado do exílio, os irmãos sabem disso, né, a primeira grande leva, em 538 a.C., sob o decreto do rei persa Ciro. E ao chegar em Jerusalém, em ruínas, o povo abraçou a obra de reconstrução, tanto das muralhas e da cidade, quanto do próprio templo também. Mas aconteceu com aquele povo o que muitas vezes acontece conosco, aquele vigor, aquela empolgação, aquele ânimo, com o passar do tempo, desvaneceu. Toda aquela euforia acabou se desvanecendo. E a meta de reconstruir o templo acabou não sendo atingida facilmente, rapidamente, por causa desse desfalecimento. Houve, por um lado, oposição, e, por um outro lado, houve também apatia. E tudo isso comprometeu aquilo que Deus queria que fosse feito ali em Jerusalém. A reconstrução do templo e todas as reformas que eram necessárias, elas foram retardadas por causa da ação de muitos inimigos. E também por causa da negligência do povo de Deus. Sempre as duas coisas. De um lado, a oposição de inimigos. De outro lado, a negligência das responsabilidades individuais que aquelas pessoas deveriam ter e deveriam cultivar nas suas vidas. Por exemplo, o povo judeu enfrentou oposição do governador persa Tatenai e de muitos inimigos que estavam infiltrados ali no meio do povo de Deus. Pessoas que estavam ali não para somar, mas para fazer tudo que estivesse ao alcance deles no sentido de prejudicar o avanço da obra de Deus e do que Deus queria que fosse realizado. Mas é claro que o problema maior
era a dificuldade interior do povo judeu, no pós-exílio. E o que tinha acontecido com eles foi que os seus corações acabaram se endurecendo. E quando os corações se endurecem, as coisas ficam mais difíceis. Os corações deles se endureceram quando havia uma grande, nós podemos dizer, uma tremenda batalha espiritual sendo travada. Então, as duas coisas não colaboraram para que o templo fosse reconstruído e para que aquilo que Deus queria que fosse feito, de fato, se materializasse. Por isso, por anos a fio, a obra de reconstrução do templo ficou parada, ficou paralisada. Mas o Senhor Deus levantou esse homem, de quem pouco as Escrituras falam. Talvez as informações que nós temos a respeito dele estão lá em Esdras ou Neemias e basicamente aqui, nesse pequeno livro de 2 capítulos. Deus levantou tanto Ageu quanto Zacarias para encorajar e para exortar o povo a retomarem as obras que Deus queria que fossem retomadas. Portanto, através do ministério profético, irmãos, desses dois homens, Ageu e Zacarias, os trabalhos foram retomados e, finalmente, no ano de 516 a.C., a reconstrução foi concluída, 22 anos após a primeira grande volta do exílio. E como eu disse, o livro de Ageu, ele é uma pedra preciosa nas Escrituras. Pequenino, mas muito valioso e muito importante para o povo de Deus, para a igreja de todos os tempos. Mais do que a reconstrução do templo, nós aprendemos aqui sobre as prioridades que a igreja cristã deve ter, que nós devemos ter. E os judeus, eles entenderam a duras penas as consequências dos seus pecados. Mas Deus continuava querendo ensinar a eles acerca da sua soberania. E por isso Deus continuava trabalhando com eles, trabalhando nos seus corações. Deus também estava preparando o caminho para que o Messias viesse, para que o Senhor Jesus Cristo viesse. Às vezes nós não percebemos, mas a obra que Deus está fazendo no nosso meio hoje pode ser a preparação para uma grande obra, para algo muito maior, que nós não fazemos ideia, nas nossas vidas, e também na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país. Amém? Então, eu gostaria de começar aqui essa ministração, tratando de um aspecto que é negativo, porque esse texto nos fala dessas questões, a partir do versículo 9 até o 11. E que aspecto negativo é esse? É quando Deus não é a prioridade na vida das pessoas. E quando Deus não é prioridade nas nossas vidas, isso pode nos custar muito caro. E Deus, na sua misericórdia, Ele pode muito bem intervir para demonstrar que nós estamos trocando as bolas, que nós estamos invertendo as prioridades. E ele vai nos dizer aqui do verso 9 ao 11, 3 consequências terríveis quando nós invertemos a prioridade, ou as prioridades nas nossas vidas. A primeira delas é que as nossas expectativas são frustradas, ou eu poderia resumir ainda mais, é frustração. Quando você inverte as prioridades na sua vida, esteja preparado para uma vida de frustrações. Não uma aqui, nem outra ali, muitas frustrações na sua vida. O que eu estou dizendo, irmãos, é que inverter as prioridades, colocando o reino de Deus em segundo plano, sempre trouxe e sempre trará consequências desagradáveis. Deus pode permitir que nós sejamos
assaltados na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos projetos, por muitas frustrações, com muitas frustrações. E foi isso que aconteceu com o povo hebreu no retorno do exílio. Eles estavam se esquecendo do culto a Deus, do seu culto a Deus. E eles estavam criando expectativas com muitas outras coisas. Eles estavam colocando o coração deles em muitas outras coisas. E o culto a Deus estava sendo colocado de lado. E o que é que Deus fez? Na sua glória, na sua autoridade, e eu acrescentaria, na sua misericórdia, Deus se levantou do seu trono para frustrar aquelas vãs expectativas que eles estavam cultivando, para bagunçar aqueles projetos que eles estavam criando, porque eles estavam invertendo as prioridades. Diz o texto, vocês podem conferir do verso 9 ao 11, quando eles esperavam muito, veio o quê? Pouco. Por causa dessa inversão. Então, a primeira consequência desagradável, quando nós invertemos prioridades, é frustração. A segunda consequência, diz o texto, são bens dissipados. Porque a apatia espiritual no culto a Deus, na nossa vida espiritual, além de levar à frustração, também pode conduzir à dissipação daquilo que a gente tem. E Deus estava decidido naquele momento, e nós entendemos que Ele continua usando essa metodologia a dissipar os bens daquelas pessoas, porque o texto nos diz, veja aí, com um assopro o dissipei. Ele estava pronto a dissipar com tudo aquilo que eles estavam construindo, projetando, elaborando, investindo, de forma que o dinheiro não dava, a comida não bastava, tudo parecia ser insuficiente. Por quê? Faltava-lhes a bênção de Deus. E quando Deus não abençoa, nada é suficiente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, acompanhando o texto, porque existem coisas que os textos bíblicos repetem, e nós precisamos acompanhar essas repetições, porque é Deus quem está repetindo a sua palavra. Nós não temos a liberdade de ficar, né, não dando a ênfase que Deus deu. Nós precisamos acompanhar. O problema, irmãos, eu penso, não é que o fato de serem poucos os mantimentos e as rendas, porque a própria palavra de Deus nos diz que o pouco com Deus é muito, é uma tremenda bênção. Uma pessoa que tem ali pouca comida dentro de casa, uma despensa reduzida, uma despensa magra, isso pode ser marcado pela bênção de Deus. E eu imagino que muitos de vocês que estão aqui já experimentaram isso no curso da vida de vocês, como eu já experimentei. Mas o problema real era que a casa de Deus estava em ruínas, e aquelas pessoas estavam cuidando apenas dos seus próprios interesses. Esse era o problema único que o Senhor Deus estava destacando aqui. Irmãos, uma aplicação prévia para nós, quando nós descuidamos da nossa vida espiritual, isso é e será sempre um obstáculo para recebermos as bênçãos de Deus. Portanto, uma segunda consequência desagradável de invertermos as prioridades é a dissipação daquilo que a gente tem. Não se estabelece, não firma, não cresce, não avança. E em terceiro lugar, a terceira consequência desagradável, nós começamos pelo negativo, está aí nos versos 10 e 11, são bênçãos retidas. Veja aí o texto. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, guarde essa palavra, retém, né? E a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra,
e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que é que a gente aprende com isso, irmãos? Que Deus, o doador de bênçãos, também tem o poder de reter. O Deus que dá, também retém. Também diz assim, olha, espera aí, eu não vou te dar mais. Você não vai tocar em mais nada disso. Porque você está em desagrado, você está me desagradando. O Deus que abençoa pode sim reter. Os céus se fizeram como de bronze, e a terra acabou se tornando num deserto estéril. Deus interveio, e quando Ele quer, Ele continua intervindo na natureza, e Ele continua intervindo no próprio homem, no próprio ser humano, para cumprir os seus propósitos. Tudo pode estar muito bem estruturado, mas se você está desagradando a Deus, Deus pode tocar aí dentro de você e criar um mal-estar, ou Ele pode mover em todo o ambiente onde você está e criar uma situação que vai te incomodar muito. E foi isso que Deus fez. Deus não enviou o povo de volta para o exílio. Enviou? Enviou ou não enviou, gente? Não. Ele não fez isso. Ele não permitiu que os inimigos, outros inimigos, viessem e assolassem a Judeia novamente, assolassem Jerusalém novamente, matassem os judeus novamente. Mas Ele provocou secas. Ele permitiu as secas. Ele permitiu privações. Ele permitiu frustrações para mostrar àquele povo apático espiritualmente o quanto eles o estavam desagradando. Essa metodologia de Deus continua vigorando ainda nesses nossos dias. Nós precisamos entender isso em final de 2024 e também nos preparando para receber o ano de 2025. Mudanças externas, irmãos, podem ser usadas por Deus para afetar o coração das pessoas. E em situações assim, a pergunta que você pode fazer é: por que Deus age dessa forma? E a resposta é, veja o texto: por causa do meu templo, que ainda está destruído. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos dar prioridade àquilo que Deus considera como prioridade. E a primeira prioridade, eu penso, olhando para esse texto, que nós devemos dar é a palavra de Deus. Vocês sabem que a palavra de Deus nunca esteve e nunca deveria ter estado ou estar restrita aos templos, os templos cristãos, por exemplo, as igrejas evangélicas. Ela é uma palavra que é aplicável a todos os contextos, a todas as situações. E em muitos setores da vida pública e da vida civil de Israel, no pós-exílio, as coisas não iam bem. As coisas não estavam indo muito bem. E o Senhor estava perto de executar, um tratamento ainda mais duro com aquelas pessoas. Porque Deus corrige e disciplina a todos que Ele ama. Então, Ele estava tratando com eles, e nós vimos aqui algumas medidas que Deus já estava usando, e caso não houvesse uma mudança, Ele poderia apertar o cerco ainda mais. Mas antes dele apertar o cerco, Ele enviou a palavra dEle. E a palavra dEle, eu repito, era uma manifestação da misericórdia de Deus. Às vezes, eu tendo a ser duro com algumas pessoas em algumas coisas, mas eu penso comigo, baseado na minha caminhada com Deus, na minha experiência com o Senhor. Não, eu penso que eu devo usar de misericórdia. Eu penso que eu devo ser gracioso com essa pessoa. E por que é que eu chego a essa conclusão? Muitas vezes, no meu trato com as pessoas, é porque Deus tem sido misericordioso comigo. É porque Deus tem sido paciente comigo. Como eu poderia agir diferente? Se eu for implacável com as pessoas,
E se Deus decidir tratar comigo com a mesma implacabilidade? Eu não vou resistir. Eu preciso ser misericordioso com as pessoas. E Deus enviou a sua palavra para que houvesse arrependimento na manifestação da sua misericórdia. Dessa forma, nós podemos concluir aqui, e a gente vê isso claramente no texto, que o governador de Judá, ele precisava ouvir a palavra de Deus. Assim como o nosso presidente da República precisa ouvir a palavra de Deus. Assim como o nosso governador no estado de Goiás precisa ouvir a palavra de Deus, o prefeito de Goiânia, o atual e o futuro, precisam ouvir a palavra de Deus. Todos nós precisamos dar ouvidos àquilo que Deus está falando conosco, insistente, persistentemente, misericordiosamente. Nós precisamos ouvir, precisamos dar ouvidos a Deus, ao que Deus tem falado. E eu digo mais, nós precisamos priorizar a palavra de Deus. Eu sinto, irmãos, que nós gastamos muito pouco tempo com a palavra de Deus. Isso não é um assunto de pastor, de obreiro, de missionário, de teólogo, não. Isso é um assunto de crente em Cristo Jesus. Todo crente em Cristo Jesus precisa gastar tempo com a palavra de Deus. Precisa se dedicar a ela. A ruína de uma nação, ela tem sido sempre precedida pela ignorância da palavra de Deus e dos seus preceitos. Então, eu gostaria que você se posicionasse, em nome de Jesus, priorizando a palavra de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar também pela nossa nação. Vamos orar pelas autoridades constituídas, como nós temos orado todos os domingos. Mas vamos incluir essas súplicas no nosso devocional diário, pedindo a Deus que incline os corações e os ouvidos das autoridades no nosso país, para que ouçam a palavra de Deus e experimentem do poder que emana dela. E sejam levados ao arrependimento genuíno, a uma volta em quebrantamento para Deus, e sejam levados, quem sabe, a uma reforma de suas vidas pessoais. Amém? Vamos orar por nós e também pelas autoridades. Mas essa mesma palavra não foi dada só às autoridades políticas, digamos assim, ela foi dada também aos líderes espirituais. Diz o texto aqui, logo no início, que ela foi dada e o sumo sacerdote ouviu a palavra de Deus. Então nós podemos dizer que essa palavra também é uma palavra aos líderes da igreja hoje, aos pastores, às pessoas que compõem o conselho da nossa igreja e a todas as lideranças. Os líderes na igreja, irmãos, eles precisam ser capazes de humildemente acolher a palavra de Deus, de reconhecer os seus pecados e as suas faltas cometidas. Agora, eu gostaria de dizer a vocês que os pastores, eles têm a responsabilidade e a obrigação de expor a palavra de Deus, mesmo que essa palavra desagrade aos ouvintes. Nem sempre a palavra de Deus, quando ela é exposta fielmente, ela vai agradar as pessoas. Mas é obrigação dos pastores e daqueles que ministram a palavra de Deus proclamá-la fielmente. E cabe a cada um de nós a humildade para receber essa palavra nas nossas vidas. Amém? Então, o primeiro conselho é que devemos priorizar a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós também podemos priorizar o nosso tempo para Deus e também para a sua causa. Você vê que as pessoas nos dias de Ageu falavam da obra de Deus, falavam, mas não investiam nela. Não investiam na obra de Deus. A palavra de Deus e a obra dele não eram as prioridades para o povo hebreu recém-chegado do exílio. Na Nova Versão Internacional, a gente lê, a partir do versículo 2, que os judeus diziam:
ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, aquelas pessoas se sentiam muito à vontade para praticar a procrastinação, para procrastinar a obra de Deus. Eles já haviam se acostumado, nós podemos deduzir assim, com uma vida espiritual sem o templo. Eles já estavam acostumados com isso. Por que eles já estavam acostumados com isso? Porque não era uma prioridade para eles. Aquilo não era importante para eles. Assim, eles seguiam com a vida espiritual deles, não é como se nada estivesse acontecendo normalmente. Agora, os irmãos observem, com a Bíblia aberta e olhando aí para a Escritura que vocês têm diante de vocês, que eles não disseram assim, nós não vamos construir o templo. Eles não disseram isso. Eles simplesmente acreditavam piamente que aquele não era o momento de reconstruírem o templo. Que aquele não era o tempo. Nós convivemos com o mesmo perigo hoje, nesses nossos dias. O perigo de nós tratarmos a obra de Deus como algo adiável, como algo abstrato e distante das nossas vidas, como algo que é problema dos outros, tratar a obra de Deus como se fosse problema dos pastores, problema dos obreiros, das pessoas que estão trabalhando full time, tempo integral na obra de Deus. Irmãos, isso é um grande engano. A obra de Deus é responsabilidade de todo o povo de Deus. Eu vou repetir de novo, porque eu acho que todo mundo tem que dizer amém. Porque você é corresponsável. A obra de Deus é responsabilidade de todo o povo de Deus. De todos vocês. Não tem ninguém que pode olhar para as coisas que Deus está fazendo nesse mundo, inclusive nesse lugar, e dizer, eu não tenho parte nisso. Não, você é corresponsável. Agora, se não havia tempo para a obra de Deus, se não havia tempo, consequentemente, para o próprio Deus, a gente deduz assim, sobrava tempo para os interesses pessoais deles. Interessante isso, não é? Não tem tempo para a obra de Deus, não tem tempo para Deus, mas tem tempo para fazer 1001 coisas do meu interesse, que me agradam, que me trazem alegria, que me trazem prazer. Foi por isso que o Senhor Deus ironizou a conduta daquelas pessoas. Sim, Deus às vezes trata as pessoas com ironia. Mas a ironia divina, que é santa, que é correta, que é apropriada, ela tem um objetivo pedagógico, um objetivo de nos ensinar ainda mais. Eles não tinham tempo para Deus, não tinham tempo para a sua obra, mas haviam encontrado tempo para construírem e para morarem em casas apaineladas. Ou como a gente lê na Nova Versão Internacional, casas de fino acabamento. Filipenses 2:11 nos diz que muitas pessoas vivem buscando os seus próprios interesses, não os interesses de Cristo Jesus. Era isso que estava acontecendo naqueles dias. As pessoas estavam buscando apenas os seus próprios interesses. E isso é trágico para a nossa vida espiritual. Irmãos, a casa de Deus em Jerusalém estava em ruínas. Mas as residências dos judeus estavam muito bem, obrigado. Lá não faltava absolutamente nada, as paredes estavam irretocadas, estavam muito bem, irretocáveis, não é? Eles haviam finalizado, a prosperidade pessoal foi colocada acima da prosperidade espiritual. Isso é muito grave, isso é muito sério. Portanto, nós somos chamados pela palavra de Deus a priorizar o nosso tempo para Deus e para a causa de Deus. Amém? Pense nisso, pense no que você está fazendo. Pense na maneira como você está conduzindo a sua própria vida. Mas tem uma outra prioridade aqui que o texto nos ensina também.
no versículo 5, 6 e no 7. Ele nos diz que nós devemos priorizar, avaliar a nós mesmos diante de Deus. Veja o 5 até o 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Verso 6, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Você vê que ele começa e termina essa sessão com considerai o vosso passado. O que significa considerar aqui? Significa colocar em ordem, colocar em perspectiva a nossa história com Deus e a nossa história com a obra de Deus. O nosso envolvimento, a qualidade do nosso envolvimento com a obra de Deus. Tudo isso precisa ser colocado em ordem, precisa ser colocado em perspectiva. Eu penso que a ideia aqui é a mesma que nós lemos lá em 1 Coríntios 11, quando nós lemos todas as vezes que vamos cear. Inclusive, quero avisar que domingo que vem pela manhã será a ceia do Senhor. Porque será a primeira ceia do ano, o primeiro domingo do ano, e o primeiro domingo, claro, de janeiro. Ali o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos disse, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão. Nós precisamos examinar a nós mesmos, irmãos, e pensar com honestidade, com seriedade, se nós estamos realmente buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ou não. Eu creio que é apropriado nós fazermos esse autoexame, esse balanço, agora no final do ano. Em 2024, eu busquei o reino de Deus na minha vida e na obra de Deus. Eu creio que a resposta é sim ou não. Se nós formos cruelmente honestos, o que estava acontecendo? As pessoas estavam apáticas em relação a Deus e a sua obra. O povo plantava muito e colhia pouco, não é? Comiam, mas não se fartavam. Bebiam, mas não se satisfaziam. Vestiam-se, mas não se sentiam aquecidos. O salário era colocado numa bolsa furada, porque o saquetel é uma bolsa, não é? Quer dizer, eles recebiam dinheiro, provavelmente em ouro e prata, em moedas de ouro e de prata, colocavam naquela bolsa, mas vazava, se perdia completamente. Em outras palavras, irmão, eles não prosperavam. Eu diria o seguinte, eles não saíam do lugar. Eles não estavam conseguindo sair do lugar. Eles foram privados da satisfação e de objetivos desejados. Sabe aquelas coisas que as pessoas desejam? Que elas elegem para si? Deus não estava permitindo que eles atingissem esses objetivos de forma nenhuma. O dinheiro que eles pouparam, não investindo na reconstrução do templo em Jerusalém, foi completamente perdido. Era isso que o profeta estava dizendo. Prestem atenção no que está acontecendo com a vida de vocês. Em vez de investirem na obra de Deus, que é uma representação também, não apenas do que se faz nessa igreja, em trabalhos missionários ao redor do mundo, mas também da nossa própria vida espiritual, o que eles estavam deixando de investir ali, estava sendo roubado deles. Eles não estavam conseguindo realizar outros sonhos, outros projetos. Queridos irmãos, quando eles decidiram priorizar a si mesmos e não a Deus, tudo ficou travado. Nós devemos, nesse final de ano, priorizar, não é, um balanço honesto em nossas vidas, porque isso pode nos ajudar a fazer as reformas que são necessárias. Amém? Então, nesse final de ano, priorize esse autoexame. Considere o seu passado, considere o seu histórico de vida espiritual, do seu relacionamento com Deus.
Eu tive a oportunidade, na visita que eu fiz à minha filha, de visitar a igreja e ouvir pessoalmente o pastor Charles Swindoll, um escritor conhecido de muitos de nós aqui, e um escritor que eu costumava ler quando era mais jovem, mais novo. Foi uma bênção, porque ele estava se aposentando, era talvez a penúltima mensagem dele na igreja, e ele iria se recolher, até por causa da sua condição de idade bastante avançada, completando já 90, 91 anos de idade. E eu me senti animado nesses dias para ler um livro dele que eu não tinha lido. E quem leu o Charles Swindoll sabe que ele é muito rico, né, para ilustrar os pontos que ele quer defender. E, além disso, muito bíblico também. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas das palavras dele, porque elas ilustram essa nossa necessidade de priorizarmos um autoexame honesto da nossa vida com Deus e do nosso envolvimento na obra de Deus. Ele diz o seguinte, em um dos seus livros: o que é que nós fazemos todas as manhãs? Você vai ao banheiro, acende a luz e olha para aquela monstruosidade refletida no espelho. Seu cabelo parece ter passado por uma explosão. Seu rosto amassado em alguns lugares. Seu hálito está horrível. Seus dentes parecem cobertos por uma fina camada de musgo. Você reconhece que o fato de continuar naquele pijama daria início a uma revolta. O que você acabou de fazer? Você fez um rápido exame da sua verdadeira condição. Você não apaga a luz e diz, vou para a igreja desse jeito. Não, você pensa, preciso fazer algo em relação a isso. Isso vai levar algum tempo. E você descobriu que precisava mudar essas coisas. Você olhou no espelho, você se examinou, você levou em consideração o seu real estado. Eu penso, usando essas palavras engraçadas do pastor Chuck Swindoll aqui, que nós precisamos fazer a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Nós não podemos olhar para as nossas feiuras, ou para as coisas que não vão bem na nossa vida, ou não estão bem em um determinado momento, e simplesmente pisar no acelerador e seguir com a vida. Nós precisamos avaliar, para buscar em Deus e no Senhor, as reformas que se fazem necessárias. Amém? Assim como a gente faz toda manhã, e eu creio que ele ilustrou muito bem. Não ilustrou? Ele colocou aqui, nas palavras dele, uma realidade que nós convivemos com ela todos os dias. E ele ainda disse, eu não mencionei aqui, porque eu fui escrevendo a caneta mesmo, né? Essa experiência dele, ele disse que com o passar do tempo a gente gasta mais tempo pela manhã do que usualmente a gente gastava quando era mais jovem, se preparando, né, para sair de casa. Bom, então, nós devemos priorizar, avaliarmos a nós mesmos diante de Deus. Em penúltimo lugar, nós devemos priorizar também, alegrar e glorificar a Deus. Veja aí a partir do versículo 8, né? Nós lemos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Na Nova Versão Internacional nós lemos, subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre, e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então a gente pode interpretar, como eu já disse para vocês aqui antes, o templo como sendo um símbolo da nossa vida espiritual e também do nosso envolvimento com a obra de Deus. Se nós queremos realmente alegrar a Deus, se nós queremos realmente glorificar o nome de Deus, nós devemos cuidar dos seus interesses. Acho que não tem meio termo aqui. Se a gente quer alegrar a Deus, glorificar a Deus, nós precisamos cuidar dos interesses dele. E isso não se trata de uma obrigação religiosa, como muitas pessoas pensam e nos julgam. Mas se trata de Deus ser glorificado em nós, na sua obra e no mundo em que nós vivemos.
Se tem gente que vela pelo nome de Deus, essa gente é a igreja, é o povo de Deus. Nós velamos pelo nome dele. Nós temos um respeito muito grande por Deus. E nós queremos que o nome dele seja honrado, que o nome dele seja de fato glorificado. Agora, cuidar do templo, reconstruí-lo, ou restaurá-lo, no investimento contínuo que pessoas que amam a Deus nunca se cansarão de fazê-lo. Por quê? Porque priorizam alegrar a Deus. Vários escritores puritanos, há 300, 400 anos atrás, descobriram isso, e eles diziam: eu quero ver o sorriso de Deus, eu quero alegrar a Deus. Essa também deve ser uma prioridade nas nossas vidas. E eu sei que, em muitos aspectos, isso é subjetivo para você e para mim também. Porque, às vezes, movimentos sutis, invisíveis, que você fizer para alegrar e glorificar a Deus, ninguém vai ver, só Deus. Tem coisas que a gente faz para Deus que são só para Ele, para ninguém mais. E nós devemos gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo nesse sentido, porque Ele é digno de toda honra e Ele é digno de toda glória. Amém? Por último, irmãos, nós devemos também priorizar a obediência a Deus. Vocês sabem que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e simplesmente, naturalmente, a ignoram. Outras pessoas ouvem a palavra de Deus e reagem com ira, com indignação, com revolta contra Deus, e protestam e querem protestar a cada palavra de Deus, à sua maneira. Mas eu louvo a Deus, porque ao longo dos séculos, da história do mundo, Deus sempre levantou pessoas que ouvem a palavra de Deus, a priorizam e a obedecem, que têm essa disposição. Há pessoas que ouvem as mensagens bíblicas que são expostas nas igrejas de Deus no mundo, expostas pelos pregadores, pelas pessoas que Deus levanta, e acolhem essa mensagem bíblica com muita humildade, como sendo uma mensagem autêntica de Deus, que veio do próprio Deus para si mesmo. Deus tem levantado um povo ao longo dos séculos que tem esta atitude para com a palavra de Deus. Eu espero que todos vocês aqui façam parte desse povo, desse grupo. Amém? Que todos nós tenhamos essa atitude para com Deus. E a Bíblia nos diz que quando Ageu pregou, houve uma obediência coletiva. Vocês sabem que, nesse sentido, o Ageu foi uma exceção no mundo dos profetas. Ele, talvez, o profeta Jonas, o relutante profeta Jonas. Porque a maioria dos profetas foi levantado por Deus, e quando eles iam pregar, profetizar a palavra de Deus, as pessoas os enfrentavam, os agrediam, os prendiam e os matavam. Mas com Ageu, essa figura quase que desconhecida e pouco falada nas Escrituras, foi diferente. Ele abriu a boca para ministrar a palavra de Deus, e Deus moveu as pessoas. Do governador, Deus moveu o sacerdote, e depois Deus moveu o restante do povo também. Meus amigos, a palavra de Deus, ela não nos foi dada apenas para nossa apreciação, para nossa admiração, porque tem pessoas que admiram a palavra de Deus, que querem estudar a palavra de Deus profundamente, querem ir para o seminário, querem fazer uma série de coisas, mas só isso não basta. Não basta apenas admirar a palavra de Deus, é preciso obedecer. É preciso colocar em prática essa palavra. E diz o livro de Ageu, nós entendemos assim, que o temor do Senhor caiu sobre aqueles corações, e eles se dispuseram a obedecer a palavra de Deus. Então, meu apelo a vocês, não sejam apenas apreciadores da palavra de Deus, sejam obedientes a esta palavra. E é claro que o efeito foi poderoso, porque o povo se dispôs a colocar em prática o que ele havia ouvido, e 23 dias após Deus ter levantado o profeta Ageu para trazer aquela palavra, a obra do templo foi reiniciada. E alguém pode perguntar, mas por que, pastor, demorou tanto tempo assim?
É porque provavelmente o governador e o sumo sacerdote saíram por toda a Judéia, proclamando aquela palavra junto com o profeta Ageu, e anunciando, e houve quebrantamentos. E todos o acompanharam naquele momento, não houve uma revolta, não houve resistência, não houve apatia, houve quebrantamento, houve volta para Deus. Irmãos, esta mesma palavra que foi dada ao povo remanescente no pós-exílio, há 2.500 anos atrás aproximadamente, nos é dada hoje. E todos que ouviram e obedeceram aquela palavra, Deus deu a eles uma última palavra de encorajamento, que me toca muito. Deus disse assim: eu estou com vocês. Mas Deus só disse essa palavra, eu estou com vocês, depois que eles obedeceram. Depois que a palavra foi bem acolhida, Deus disse: olha, eu vou estar com vocês, eu estou com vocês, em tudo que vocês estão fazendo, em tudo que vocês estão realizando. Quando penso nessa palavra, isso muito me encoraja, isso muito me anima. Eu penso, não importa as dificuldades que surgirem, Deus está comigo, Ele está me sustentando, Ele vai me sustentar, Ele vai sustentar a igreja, Ele vai sustentar o povo dEle, Ele vai dar vitória. É isso que importa, irmãos. Então eu quero concluir, antes de nós orarmos, com 4 aplicações para nós. E é claro que o tema dessa mensagem precisa estar claro na nossa mente. Qual é o tema? Priorize Deus. Vamos dizer juntos? Priorize Deus. Como? Em primeiro lugar, priorizando a preciosa palavra de Deus. Na sua vida, no seu dia a dia, invista tempo para ler e estudar a palavra de Deus, você sozinho. Pegue a sua Bíblia e a torne a sua companheira. Invista o seu tempo precioso com ela. Hoje nós temos tantas versões, tantos recursos que nos são tão úteis e que nós podemos usar para ter intimidade com Deus e para absorver das riquezas dos conselhos e do conselho divino. Amém? Em segundo lugar, priorize tempo para Deus e para a sua causa. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Muitas pessoas estão procrastinando. Não era isso que o povo dizia? Amanhã eu faço isso. Não é o tempo de reconstruir o templo de Jerusalém, mas eles estavam procrastinando. Não faça isso com as coisas espirituais. Cuide da sua vida espiritual hoje, como se hoje fosse o seu último dia. E de fato, às vezes hoje pode ser o seu último dia. Ninguém sabe. Em terceiro lugar, priorize na sua vida balanços periódicos. Veja o que precisa ser mudado. Veja o que precisa ser melhorado. Veja o que precisa ser reformado na sua vida. E diga para Deus: meu Deus, eu não estou satisfeito com isso na minha vida. Eu não estou satisfeito com esse pecado, não estou satisfeito com essa procrastinação, eu não estou satisfeito com esse vício, com esse hábito maldito, eu não estou satisfeito, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Em quarto e último lugar, priorize obedecer a Deus e a sua palavra. Porque quando você priorizar, você terá a garantia de que o Senhor vai estar com você. Você vai ouvir a voz dele: eu estou com você. Eu estarei com você. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça. E feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento, brevemente, nos próximos segundos. Quem sabe confessando o pecado de inverter as prioridades. Pode muito bem ser
que pela misericórdia de Deus, você esteja sofrendo com as consequências dessa inversão de prioridades. Mas nessa manhã, ouvindo a palavra de Deus que veio a nós, por meio do profeta Ageu, palavra de Deus não apenas a Israel, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você está sendo convocado a reorganizar suas prioridades, a priorizar a palavra de Deus, a priorizar o seu tempo para Deus e para a sua causa, a priorizar um balanço honesto, que às vezes pode ser desconfortável a princípio. É desconfortável você reconhecer suas faltas, seus pecados, você ter que admiti-las diante de Deus, mas é necessário. A priorizar, alegrar a Deus, glorificar o nome dEle, obedecê-lo de maneira determinada. Faça um compromisso com o Senhor Deus nessa manhã. Quem sabe a sua reação será a mesma dos habitantes de Jerusalém no ano 520 a.C. Quem sabe o temor do Senhor está caindo agora sobre o seu coração, e o Espírito Santo te predispõe a mudar o foco. Pai Celestial, eu quero te agradecer, juntamente com os meus irmãos e irmãs, pela tua palavra que veio a nós, sempre manifestando a tua misericórdia para conosco, porque muitas vezes temos nos encontrado em falta diante de ti. Ajuda-nos, Pai Santo, a estabelecer as prioridades que o Senhor quer que tenhamos nas nossas vidas, para que vivamos de acordo com o teu querer, para que possamos prosperar nos teus propósitos, e na nossa vida, aquilo que o Senhor quis e quer manifestar, durante os anos que temos aqui na terra, seja manifesto, seja publicado, seja visível, em nome de Jesus. Ajuda-nos a romper com tudo aquilo que nos prende, que nos impede de progredir. Em nome de Jesus, suplicamos o teu favor e as tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas.